que é Êxodo 22, as leis acerca da propriedade. Quando o Senhor Deus estabeleceu as leis civis em Israel, ele estabeleceu também regras acerca da propriedade para preservar os seus bens e os meus bens, os bens dos israelitas. O Senhor Deus estabeleceu vários princípios contra o furto, contra o acidente, contra o roubo. E essa é uma das minhas partes preferidas, porque muitas vezes as pessoas erram conosco e dizem: você me desculpa? E você diz: eu lhe desculpo. Mas nós vamos ver aqui em Êxodo 22 que a desculpa, para ser sincera, ela precisava ser carregada de algum símbolo material. Eu precisava dar prova de que realmente estava arrependido. Eu precisava dar prova de que realmente sentia muito por ter ferido você. E é exatamente sobre isso que nós vamos estudar aqui em Êxodo 22. Lembrando, se você não se inscreveu ainda, está chegando agora, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça do like, porque o seu like ajuda demais na divulgação. E se torne um membro. O membro vai ter acesso a conteúdo exclusivo, como por exemplo a gravação dessa live, tá bom? Vamos lá, versículo 1 a 3 diz o seguinte: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será sim culpado de homicídio. Vamos falar primeiro do versículo 1. Se, por exemplo, alguém roubasse o seu boi, alguém roubasse a sua ovelha, teria de restituir isso 5 vezes mais. Roubou uma ovelha, teria que restituir 5 ovelhas. Roubou um boi, teria que restituir 5 bois. Mas no caso de um ladrão fosse ferido enquanto estivesse fazendo o assalto, digamos que você estivesse lá na madrugada, o cara estava lá roubando a sua casa e você reagisse, tirasse a vida dele ou o ferisse, você não seria culpado. Você seria inocentado. Mas se você fizesse isso durante o dia, então você seria culpado de homicídio. Eu achei isso muito interessante. E veja o que esse comentarista diz. Aparentemente, o dia em que o ladrão poderia ser visto e a ajuda poderia ser obtida com mais facilidade. O Código Mosaico procurava proteger a vida humana, até mesmo a de criminosos. O ladrão deveria compensar o crime com sua própria riqueza material ou ser vendido como escravo. Então, o entendimento desse texto é o seguinte: se você tirasse a vida do ladrão de noite, você não seria culpado. Mas se fosse durante o dia, onde você poderia ter mais ajuda, onde você poderia buscar que ele fosse apreendido sem ser morto, então aí sim você poderia ser culpado. Aqui no versículo 7 diz o seguinte: se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Eu achei isso aqui muito interessante também. Veja o que diz esse comentário. No Antigo Oriente Próximo não havia bancos, então propriedades pessoais às vezes eram dadas a um vizinho para proteção. Aquele que recebeu os objetos de valor de alguém, mercadoria, roupas ou animais, para guarda, era responsável por eles. Se os objetos de valor pessoais fossem perdidos e nenhum ladrão fosse encontrado, aquele que guardava os bens tinha que provar aos juízes que não roubou ou que tinha que fazer a restituição pagando o dobro. Se um animal sob custódia ficasse ferido ou perdido, aquele que cuidava dele tinha que dar provas de que ele não foi negligente ou tinha que pagar pela perda. Era o seguinte: você dissesse, Diego, eu gostaria que você guardasse meu boi na sua casa, porque eu não tenho mais espaço para guardá-lo, e eu consentisse, quando você retornasse para requerer o seu boi de mim, eu teria que devolver o seu boi do mesmo jeito que ele estava, né, fisicamente bem, com saúde, tudo do mesmo jeito. Porque se você viesse buscar o boi e eu não tivesse com ele, se eu ficasse dando desculpa, eu dissesse, não, ele foi roubado,
eu teria que restituir ou apresentar quem foi o ladrão. Senão, eu também seria tratado como culpado. Eu acho isso aqui muito interessante, é sensacional. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade de muitos pedidos de desculpa. Por exemplo, nós tivemos tantos desastres ambientais este ano, como o Brumadinho, nós tivemos as manchas de óleo que atingiram aqui o litoral nordestino e tantos outros desastres naturais em que as empresas, na maioria das vezes, só pedem desculpas e fica tudo por isso mesmo. Em Israel não funcionava assim. Se você errou, mesmo acidentalmente, você teria que dar prova de um arrependimento sincero, isso por meio de uma forma material. Você perdeu o boi da pessoa, você teria que restituir o boi dela, com um bom pedido de desculpas diante dos juízes de Israel, mas você ia ter que restituir. Eu acho isso válido, porque muitas vezes as pessoas se aproveitam do poder pedir desculpas e ficar por isso mesmo, mas elas não apresentam um sentimento sincero no seu arrependimento. Muitos casamentos têm acabado por causa disso. Muitos maridos se aproveitam, dessa cultura de que a mulher tem que suportar tudo e não pedem desculpas sinceras, não mostram arrependimento sincero. Muitas pessoas em seu relacionamento com Deus acham que é só chegar lá e dizer: se o senhor me desculpa aí, tá bom? E pronto. Não são pedidos de desculpas sinceros, não são arrependimentos sinceros, porque isso faz muito parte da nossa cultura. Aqui nós vemos nas leis acerca da propriedade que um simples pedido de desculpas não resolvia tudo. Você precisava dar provas de que estava realmente arrependido. Aqui também tem uma outra questão, que era que caso uma virgem fosse seduzida, olha só, versículo 16. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tem compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Dos versículos 16 e 17, o comentarista diz o seguinte: esses estatutos elaboraram o sétimo mandamento, derivavam, na verdade, do sétimo mandamento. Filhas solteiras e não prometidas em Israel eram consideradas parte da propriedade de seus pais. Consequentemente, a perda da virgindade de uma filha diminuía seu valor e, portanto, a compensação era devida ao seu pai. A sedução de uma jovem noiva resultou em apedrejamento para ambas as partes, como vemos em Deuteronômio 22, versículos de 23 a 24. Se uma virgem não comprometida se submetesse à sedução, o homem deveria pagar o preço da noiva e se casar com ela. Normalmente, os pais de uma menina recebiam uma taxa no momento do noivado, que ratificava o noivado. Se seu pai não queria que sua filha se casasse com o sujeito, o homem ainda era obrigado a pagar o dinheiro da noiva. Ou seja, se a virgem fosse seduzida por um homem mais experiente, e isso fosse descoberto em Israel, ele teria que restituir a família dela e ela também, ou casar com ela. Ele tinha algumas escolhas nisso, mas de forma nenhuma isso ficaria impune. Isso me fala muito sobre o direito à dignidade humana. Nós vemos hoje tantas pessoas fazendo bullying, nós vemos hoje tantas pessoas agindo de forma preconceituosa e muitas vezes isso fica por isso mesmo. Mas o saber que o próprio Deus se importa, o saber que o próprio Deus não pensa nisso como um ato simples que deve ficar impune, é algo que realmente consola o meu coração. Quando nós lemos em Salmos como o Senhor Jesus como um rei de justiça, e eu lembro desses textos de Êxodo e do estabelecimento das leis em Israel, eu fico muito feliz, meus irmãos, porque nós servimos a um Deus completamente coerente. Não existe ninguém mais coerente do que o Senhor Jesus. Ele é extremamente coerente em sua justiça, na prática da justiça e no estabelecimento das leis que governam o seu reino. Por isso ele é considerado um maravilhoso rei de justiça. Ainda continuando nos versículos 21 a 24, nós vemos o seguinte: não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos
órfãos. Aqui são leis com relação aos estrangeiros. Veja o que diz o comentário. Várias leis para a proteção dos desprivilegiados foram incluídas porque Deus se preocupa com eles. Os estrangeiros deveriam ser tratados com benevolência porque os próprios israelitas haviam sido estrangeiros no Egito. Também não deviam tirar vantagem de pessoas sem pais ou maridos, porque já estavam sem proteção. Maltratá-los iria despertar a ira de Deus e os culpados perderiam suas vidas. O que eu vejo aqui, que eu amo isso em Deus também, é o fato de que, muitas vezes, os estrangeiros, os órfãos, os pobres, as viúvas, eles enfrentam muitos preconceitos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Por exemplo, muitas pessoas da Venezuela vieram buscar refúgio no Brasil. Muitas pessoas da Síria, durante a guerra, vieram buscar refúgio no Brasil. E é triste ver que muitos de nós somos preconceituosos em relação à vinda deles para cá. Na Europa, isso é ainda mais latente. Muitos africanos tentam encontrar refúgio na Europa e sofrem com isso. Nós vimos uma cena que marcou o mundo em 2019 de um menino que foi encontrado morto, afogado, à beira do litoral europeu, porque as autoridades europeias não permitiram que eles entrassem em seus territórios. Talvez você diga, não, mas eles estão tentando proteger suas terras, suas famílias, suas nações. O Senhor Deus é generoso conosco na criação da terra, Ele nos deu muito mais do que nós precisávamos para viver. Nós precisamos repensar o nosso posicionamento como sociedade. Nós precisamos repensar nosso posicionamento enquanto cristãos. E aqui nós vemos o Senhor Deus dando ordens muito claras de que nós não devemos oprimir o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, nem os pobres. Pelo contrário, devemos agir de forma que nós possamos cuidar deles, agindo com misericórdia com eles, assim como o Senhor Deus agiu e foi misericordioso com cada um de nós.